Bora lá, pessoal. Muito bom dia a todos. Max Braga por aqui, assessor de investimentos, canal de notícias para os meus clientes que ficam aberto aqui no YouTube. Então, hoje, dia 17/7/2026, vamos às principais notícias, então, de abertura de mercado e do encerramento de ontem também. Mercados acionários ontem fecharam uma sessão de queda, mais mundo afora. Ontem foi um dia bem negativo, assim por se dizer. O movimento ficou realmente mais cauteloso nos principais índices do mundo. O Brasil não foi diferente, recuou 1,24% aos 173.825 pontos. Chegou-se lá abaixo disso, também acima, foi um dia bastante volátil. Nos Estados Unidos, Dow Jones também caiu 0,20 e o S&P 500 0,51. Já a Nasdaq, com vendas ali no setor de tecnologia, principalmente parte de chips, cai um pouco mais, 1,47% de queda, tá? No cenário doméstico, os dados do varejo que estávamos aguardando para a conferência avançaram 0,1% vendas do varejo em maio, ficou abaixo da projeção, que era de 0,5%, e depois que do mês passado ainda que houve uma retração de 1,6%, era esperada aí alguma recuperação. Acontece que não veio, né? Então o setor cresceu 0,4 também, abaixo da expectativa de 1,2 na comparação anual, e fica assim, né? Aquela gostozinho de reforço ali que a atividade econômica vem perdendo tração. Tá? Nos Estados Unidos a foto foi mais ou menos igual, vendas do varejo também cresceram 0,2, mas lá em linha com as projeções, né? Também tem ali um componente de dissabor ali em relação ao consumo que lentamente vem caindo, tá? Em contrapartida, por lá, os pedidos iniciais de seguro-desemprego vieram abaixo do que era esperado, né? 216 mil esperado, vem 208 mil. Então, também reforça ali a economia americana, ainda com o mercado de trabalho resiliente. Para sexta-feira, a gente tem então o índice de preços ao consumidor na zona do euro e o IBC-BR de maio no Brasil, que é como se fosse uma prévia do PIB, tá? Bom, eu tô com alguns dados hoje que eu uso, não estão completos, mas eu vou me virar aqui, peraí. Vamos lá. Vamos entrar então agora nos índices futuros, né? Para o começo do dia de hoje, operam em baixa nos Estados Unidos, principalmente, né? Pressionado pela onda de venda de ações de fabricantes de chips. Ontem eu vi que não é negociado, na Nasdaq, né? Assim, mas eu vi ontem a ação da SK Hynix e foi uma loucura. Chegou a estar 17% de alta e fechou com 13% de queda. Loucura. Então vamos lá. Em meio às preocupações sobre a elevada consumo de energia e de recursos, de centenas de bilhões de dólares para fazer a IA funcionar de fato e se trarão retornos de novo, né? Aquela mesmo temor de sempre. Enfim, volatilidade desse mercado. Bom, o apetite a risco foi limitado também pela questão geopolítica, tá? Então, o sentimento do mercado, sim, está sendo afetado pela essa nova onda aí de ataques e contra-ataques entre Estados Unidos e Irã, que já completa ali a sua sexta noite consecutiva. Foram dezenas de alvos militares já, infraestrutura, capacidade marítima, isso os Estados Unidos reportando o que conseguiu ali como alvos, né, em relação ao Irã. Então cresce esse impasse. Na verdade, a trégua já se rompeu, né? Então a gente já está novamente ali com aqueles temores do fluxo de energia pelo Estreito de Hormuz, tá? Já vou falar dos números, porque é a parte dos números nesse relatório que eu sempre uso para passar as informações para vocês que não tem no dia de hoje. Tá? Índices europeus também operam no vermelho, o setor de tecnologia liderando perdas na região também. Já falo dos números. E na Ásia no Pacífico, ganhou um pouco mais de força as vendas das ações de semicondutores, também ampliando ali as vendas, né, e levantando dúvidas novamente
sobre o boom da inteligência artificial. Enfim, mas já falo sobre os números para a gente dar uma olhadinha, tá? O petróleo opera em alta, investidores avaliando ali a questão da guerra, enfim, também não tem os números, e a cotação do minério de ferro na China também fechou em alta, impulsionada pela redução do estoque nos portos chineses. Mas vamos aos números então. Toda vez que compartilho tela aqui, às vezes dá umas travadas, eu preciso trocar esse computador aqui, essa é a verdade. Mas vamos lá, dá para a gente dar uma olhada nas coisas aqui. Deixa eu fechar a propagandinha aqui. Então vamos lá, Ibovespa ontem ó, fechou 1,24, né, 173.815. Dow Jones a gente já viu, né, que eu já tive os números, né? Mas vamos lá, ó, DAX na Alemanha também ó, fechou, já está aberto, né, em 0,34, então já um começo de dia aí um pouco mais amargo. O S&P VIX subindo aqui 8,13%, isso é importante, tá? Já se aproximando ali dos níveis realmente altos. Ó, França aqui, ó, Reino Unido, França, Eurostoxx, Holanda, todo mundo operando no vermelho. Espanha aqui se salva um pouquinho, o IBEX. Na Itália também cai. Então a gente tem os principais índices mundiais aí operando em queda. E os números em Xangai lá, ó, Xangai Composite, que é o 4%, caiu bastante. Japão caiu 3,96%. Então a gente tem o KOSPI aqui, ó, em Coreia do Sul, 6,37%. Foi um dia bastante complicado, tá? Foi um dia bem duro. Bom, vamos aos últimos indicadores, voltando para mim aqui então na tela, porque eu quero deixar uma matéria para vocês lerem na descrição do vídeo. Então vamos lá, VIX, né, a gente já viu que está aumentando, Bitcoin operando em queda agora de 1,68 aos 163.138 pontos. O dólar 5,10 com uma valorização de 0,44 nesse momento. O índice do dólar um pouquinho acima do 0 a 0 ali, 0,06. E a Bolsa Brasileira, representada pelo ETF lá na Bolsa Americana, fechou ontem com 1,53 de queda. Deve ser mais uma daquelas aberturas, né? Enfim, esperamos que não. E aí, bom, eu já venho falando isso há bastante tempo e agora sim, né? Já dá para a gente entender de fato isso, tá? Congresso entre recesso que fica pendente para o próximo semestre. Basicamente, então acabou o ano no Brasil, né? Eu já venho falando isso há algum tempo e é isso. Depois agora da Copa, então tem agora o recesso dos caras e ninguém vota mais nada. Então tudo que for de prioridade para o Brasil, ou até algumas coisas que, ufa, né, não serão votadas, que são pautas ali desse governo, ainda não sabe se vai continuar, que seriam bem prejudiciais para nós, fica tudo travado, tá? Então o Congresso Nacional entra em recesso e suspende as suas atividades até 31 de julho, tá? Todas as sessões, etc, tá? Tem algumas propostas, como eu disse lá, consideradas prioritárias para o governo, que vão ficar para o segundo trimestre, para o segundo semestre, perdão, né? Então, as atividades serão retomadas ali na semana de agosto, mas em ritmo de eleição, pessoal, ninguém faz nada no Brasil, né? O político só pensa naquilo. Então, ficou para trás aí escala 6 por 1, outra proposta, né? PEC da autonomia financeira do BC, enfim, nem vou falar nisso. Mas ali, ó, o marco legal da IA, regulação das redes sociais, hein, pessoal? O pessoal quer, de alguma forma, calar todo mundo, né? Aumento do teto para os MEIs, isso aqui pode ser até bom, enfim, vai ficar para trás. PL da misoginia, que bom que vai ficar para trás, né? Não tem sentido nenhum. Enfim, essas são as votações, então, que ficarão para trás, assim como todo o resto, né? Então, basicamente, acabou o ano. Daqui para frente é só polarização política em relação a notícias, etc. Por que eu estou dizendo isso? Porque sim, né? Se você faz meus clientes têm aqui esse entendimento e se você faz a sua estratégia de investimentos conscientemente,
vai conseguir navegar por esse período de maior instabilidade sem problemas alguns, tá? Então é isso, pessoal. Esse era o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Claro, se inscreva aí no canal, deixe seu like, comente. Críticas ou sugestões, por favor, caixa de comentários. E se quiser falar comigo diretamente, entender um pouco mais do meu trabalho, meu e-mail particular, não de trabalho, está na descrição aqui do canal, tá bom? Nos vemos na segunda-feira agora, aqui no nosso Morning Call. Um forte abraço a todos, bom final de semana, sextou, tchau.